Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? É um prazer recebê-los e recebê-las no nosso Cine Caminhos de agosto. Eu sou o Bruno. Eu vou, antes de a gente falar, né, antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu vou apresentar um pouquinho o nosso espaço aqui, para quem não conhece, tá? Rapidamente. O nosso espaço se chama Caminhos na Psicanálise, né? Nós somos um espaço de transmissão da psicanálise, né? Aqui em Sorocaba, e o nosso evento Cine Caminhos, ele acabou se tornando, digamos, no formato online, né? Pela força da pandemia, e nós resolvemos manter esse formato, né? Para que o intercâmbio possa ser cada vez maior entre todos nós, né? Aqui no nosso espaço, né, nós temos cursos, né, voltados sempre à psicanálise, à questão da cultura, nós temos grupos de estudos, tá? Temos o Cine Caminhos, que é esse aqui que, né, vocês estão participando. Nós temos também o Em Tratamento, que é um curso que vai começar no dia 27. É um curso em que a gente trabalha aquele seriado In Treatment, né? Para pensar a questão da teoria da técnica psicanalítica, né? Nós escolhemos um paciente, né? E a gente trabalha a partir, né, da vivência de cada um e das reflexões em cima dessa série, né? A gente começa no dia 27, acho que é legal, né, as pessoas saberem, né, das atividades que tem, que é, né, que a gente oferece aqui. Hoje, né, eu estou muito feliz de receber a Alessandra, que é a minha amiga de formação, né? Eu vou apresentar a Alessandra, que vai fazer um recorte, né? Um recorte que ela pensou desse filme, né? Muito impactante, muito bonito, né? E aí, como vocês sabem, né? Ou para quem não sabe, a ideia, o nosso conceito do Cine Caminhos é de um bate-papo psicanalítico, tá bom? Então, num primeiro momento, a Alessandra vai colocar para a gente, né, as coisas que ela pensou, o recorte dela. Num segundo momento, a gente abre para a gente construir esse bate-papo, tá? Dessa maneira que vem sendo bastante rica para todos nós, tá? Eu vou apresentar a Alessandra. Então, a Alessandra Ruivo, ela é psicóloga e psicanalista, ela é membro efetivo do Departamento Formação em Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, ela é coordenadora do grupo de estudo Técnica Psicanalítica, né, do mesmo departamento. Ela também atende, né? Ela oferece supervisão clínica no consultório particular também, tá? Bom, eu vou pedir, por favor, antes de passar a palavra para a Alessandra, por favor, que vocês possam manter os microfones, por enquanto, fechados, tá bom? E aí, caso vocês queiram fazer algum comentário, vocês podem, depois da fala dela, vocês podem colocar no chat algumas observações, enfim, perguntas, que depois eu vou ajudando a Alessandra. E também vocês podem usar esse recurso que é bem legal, que é de erguer a mãozinha aqui, né? Que essas plataformas nos oferecem, que acho que fica bem legal. Tá bom? Então vamos começar. Alessandra, por favor, a palavra está com você. Vamos lá. Bom, prazer estar aqui, né? Prazer estar com o Bruno, né? Como ele disse, a gente fez um percurso juntos aí no formação, e esse Espaço Caminhos, né? Um projeto bem interessante, e o Cine Caminhos está aí, mostrando isso para a gente, né? Estou muito feliz de ver umas carinhas conhecidas aí, bacana estar com vocês e ter a presença de vocês aqui para colaborar aí com esse encontro. Deixa eu só acertar aqui aí, a tela. Bom,
eu acho que é sempre bacana, né, a gente poder pensar a psicanálise também a partir dos filmes, né, contando com a contribuição, né, das histórias, né, que a gente vê nos filmes, para entender o sofrimento humano, as patologias, né? Então, acho que sempre é muito rico. O filme sempre agrada muito, né, para pensar a psicanálise. Filme, literatura, né, a cultura em geral sempre contribui muito. Bom, né, o filme O Segredo dos Seus Olhos, né, filme argentino, do diretor Juan José Campanella, baseado no romance, o sotaque aqui, né, La Pregunta de sus Ojos, né, escrito por Eduardo Saccheri, né, então é baseado nesse romance. Esse filme recebeu o Oscar de melhor filme em 2010, ano que o filme estreou no Brasil, né, então grande parte das pessoas já viram, né, esse filme, não sei quanto de vocês puderam rever agora, ou se estão com a memória ainda, né, passada, mas qualquer coisa a gente vai relembrando aqui a história, se ficar alguma coisa que não dê para entender aqui do meu recorte, tá? Então já se passaram 12 anos, né, desde a estreia do filme. E aí eu não vou, né, resistir de fazer alguns apontamentos nessa passagem do tempo, né? Algumas posturas, né, algumas atitudes que a gente pode até pensar hoje como machistas, que não são tão bem-vindas, há 12 anos atrás e mais, né? O filme se passa na década de 70 e corre 25 anos, né? A história corre por 25 anos. Então, a gente tem que pensar nisso, mas vamos falar, né? Que eu acho importante apontar certas coisas, né? Então, um exemplo disso logo no começo do filme, né? E aqui no videozinho estava passando, né? Que o protagonista, né? O Ricardo Darín, que é o Benjamin Espósito, né? Vou chamar ele de Espósito, né, nesse recorte, ele já faz ali, né, um elogiozinho à moça que passa, né, com uma saia mais curtinha, né? Então tem um comportamento que hoje a gente pode achar assim um tanto não bem-vindo, né? Um tanto grosseiro, mas que era algo naturalizado, né? E foi por muito tempo algo naturalizado. E também, né, eu acho importante a gente questionar a definição de papéis sociais, né, determinado ao homem e à mulher, né, que ainda impera, né, mas que nessa época era muito mais vivido e naturalizado, volto a dizer, né. Então a gente tem, né, na protagonista, né, Irene, a passividade, né, a gente vê na história, né, desses dois, né, do amor velado desses dois, né, uma passividade muito característica da mulher, né, na definição de papéis, que está ali à espera da iniciativa do espósito, né, e o quanto isso vai tendo todo um desenrolar no filme interessantíssimo, né, mas que a gente vê, eu quis marcar isso, né, ela está ali, às voltas ainda com um sonho, de casar, de ser pedido em casamento, de casar na igreja, ela tem aquelas revistas, né, de vestido de noiva. Então, tem uma contribuição nisso que a gente percebe o quanto gera toda uma conflitiva e até um impedimento também, né, do desenrolar do amor desses dois, ou da história, né, amorosa desse casal, vamos chamar assim. Então, ali me parece muito bem marcada essa passividade atribuída à mulher na sociedade, né? Bom, vamos seguir, né, o recorte do filme por esse casal, né, os protagonistas. Então, Espósito, como um bom neurótico, não consegue ter a iniciativa de revelar seu interesse por Irene, devido ao seu complexo de inferioridade. Estou aqui inferindo, tá? Vou estar inferindo o tempo todo nesse recorte. Isso não quer dizer que não tenham outras formas da gente pensar a história, tá bom? Acho que tem inúmeras, mas vamos lá. Então, eu estou chamando aqui de um complexo de inferioridade que aparece nele, que vai sendo, ao longo do filme, marcado, e que é típico da neurose, né?
A neurose é a denúncia do fracasso, né, do sujeito frente aos seus ideais, né? Então, ele se sente inferior, né, a Irene, que vem de uma família, Irene Hesting, né? E isso fica muito bem marcado no filme, o sobrenome, ela tem um sobrenome muito marcante, e ele se sente inferior, né? Então, ele trabalha no Tribunal de Justiça, tem lá o seu assessor Sandoval, e a Irene chega depois, né, com uma formação, né, numa faculdade mais renomada, então ele se encanta com a beleza, né, com a forma da Irene trabalhar, com a sua inteligência e o seu atrativo mesmo, né, da beleza estética, e ele se sente inferior, a gente percebe isso no decorrer do filme todo. Outros elementos que eu achei importante destacar, né, que pensando em questões sociais, né, a gente tem no filme, quando da prisão, né, a partir do assassinato, né, de Isidoro, o estupro seguido de assassinato, né, de Isidoro a Liliana, quando vão procurar os possíveis assassinos, a culpa não demora muito a cair nos dois operários, né, de uma obra ali próxima, né, à casa de Morales, né, Ricardo Morales, o marido de Liliana, né, e então isso é colocado no filme, o quanto um outro procurador consegue resolver o caso rapidamente, né, e aparece na fala do filme, né, que um dos operários era negro e o outro estrangeiro, boliviano. Então, sempre nessa categoria, né, das causas sociais, o primeiro olhar, né, de culpa, de acusação, né, vão para os menos favorecidos, vamos chamar assim, né? Então, quis também marcar isso, porque aparece o diálogo no filme. Bom, vamos começar pelo título, né? O título do filme já revela que os olhos são a janela da alma, né? Através do olhar, podemos fazer uma leitura daquilo que não pôde ser dito. O que a boca cala, os olhos falam, né? E a fotografia do filme mostra muito isso. O close está sempre no olhar, né, de Irene e de Espósito, né? Os olhos guardam segredos, mas como todo segredo e todo disfarce, se revelam pelo negativo. O não dito se revela para além das palavras, né? Se revela pelos atos. E os olhos são uma possibilidade, né? O olhar, os olhos, uma possibilidade de entrever aquilo que não está podendo ser dito. Então, o enredo do filme se dá da seguinte forma, né? Duas histórias se entrecruzam. A de Espósito, né, com Irene, e a do assassinato, né, de Liliana, marido de Ricardo Morales, né? O caso Morales, eu vou chamá-lo aqui de Morales. Uma depende da outra para atingir um desfecho. Benjamin Espósito trabalha num tribunal de justiça, se apaixona pela recém-chegada advogada Irene Hesting. A paixão velada dos dois é comunicada pelos olhos. O close feito nos olhos das duas personagens falam por elas. Um assassinato ocorre com requintes de crueldade, cometido por Isidoro Gomes. Na investigação desse crime que aparta violentamente o casal Liliana Coloto e Ricardo Morales, decorrido do estupro seguido de assassinato a Liliana. Então, vemos Espósito começando uma identificação com Morales, né? Homem desolado ao ter perdido seu grande amor. Essa identificação começa pela via de uma história de amor tragicamente interrompida na vida de Morales, associando-se fantasisticamente à história de amor não vivida por Espósito. Sou eu que estou fazendo essa ligação aqui, tá? Então, tem uma identificação. O que a gente pode pensar, né? Que é, no caso do Morales, o amor interrompido, né? Por esse brutal assassinato. E no caso de Espósito, esse amor não vivido.
Então, nessa hora, há uma identificação, né? Os dois estão sem o amor da vida deles, né? Deixando também as voltas de uma tragicidade por parte de Morales, né? Tragicidade vinda do externo, e no caso de Expósito, a gente pode chamar também de uma tragicidade no sentido de não buscar a realização, né, dessa vivência de amor, desse desejo. Então, o Expósito vai ficando muito sensibilizado, a gente vê isso no filme, né? Ele vai ficando muito sensibilizado com o Morales, né? Quando o Morales está lá na cena da estação, né, de trem, ele está lá parado, esperando, né? Uma hora ele vai achar o Isidoro e vai pegar o Isidoro, né? Eles estão na busca ainda desse criminoso, né? O Morales vai ficando muito identificado, né, com esse ocorrido na vida de Morales. E a gente vai vendo ao longo do filme o quanto o desfecho da vida de Expósito fica completamente dependente da história do Morales, né? Até a gente chegar no fim e saber, né, o que vai ali ser descoberto e o quanto isso vai, estou adiantando um pouco, vai libertar, parece, Expósito para tocar a vida dele, né? Então, o Expósito observa o quanto o Morales está preso ao seu sofrimento, paralisado pela perda de seu objeto de amor, de sua paixão. Assim como ele também paralisado pela paixão, que não vive por não conseguir ser dita. Obviamente, dentro de contextos diferentes, ambos estão paralisados, traumatizados cada um a seu modo, né? E talvez aí o traumatizado de Morales é a própria sensação de inferioridade, né? De não poder né, revelar o seu amor. Para Expósito, não se trata apenas de fazer justiça diante de um crime hediondo. Esse crime vai ganhando proporções dentro dele, que irá depender seu próprio destino, sem que ele saiba conscientemente disso, né? Mas as histórias vão se intercalando ali e ficando interdependentes, vamos dizer assim. O recorte que quis trazer desse filme foi suscitado a partir do apontamento de Sandoval. Sandoval era o assistente de Expósito, né, o alcoolista, mas que, apesar disso, tinha, né, um tino, né, uma condição de observação muito boa e para decifrar, né, pequenos detalhes para que pudesse ser né, descoberto o assassino. Sandoval é o grande atuante, né? A pessoa que mais sacou as coisas para que isso pudesse acontecer, né? Eu acho que esse é um gancho, né, que a personagem de Sandoval deixa no filme, que é aquela frase, né, que Sandoval diz: as pessoas podem mudar tudo, mas há uma coisa que não podem mudar: suas paixões, né? Essa é a sacada, né? E a partir daí eles vão para aquela cena épica do filme do estádio de futebol, né? Atrás de Isidoro, que era apaixonado pelo time, né? Então, a partir dessa sacada, né, Sandoval e Expósito vão ao estádio, uma cena muito elogiada do filme, no estádio Tomás Adolfo Ducó, estádio Huracan, né? Também chamado estádio Huracan. Essa cena é muito comentada quando a gente procura sobre o filme, né? Porque ela possui um plano de sequência de 6 minutos, sem corte, a câmera começa de cima, vai para o campo e depois percorre todo o estádio, e isso era uma inovação para a época. Era uma inovação para a época, então é uma cena muito importante do filme, né? Então, esse é o disparador, né, que o filme deixa, né, e que eu acabo escolhendo também para pensar, né, com vocês, então, a questão da paixão, né, enquanto expressão da pulsão e reveladora da loucura. A gente já vai falar mais sobre isso, mas não vamos entender loucura aqui associada à psicose, tá? A gente está falando da loucura. Então, a paixão, né, que é a expressão da pulsão e que é reveladora da loucura.
Mas vamos falar mais um pouquinho, então, dessas 3 formas de aparição da paixão nesse enredo. A primeira, vivida de maneira platônica, né, vamos dizer assim, né, revelada através somente do olhar, né, dos olhos de Espósito e Irene. A segunda, marcada pelo ódio, pela destruição, dirigida de forma brutal e violenta ao objeto incitador da paixão, que era Liliane. Então, aqui eu me refiro à paixão de Isidoro. Eu estou chamando de paixão, por mais que a gente coloca aspas aí, né? Mas era uma paixão, uma espécie de fixação, né, a serviço de pulsões destrutivas, violentas, né, que faz com que ele elimine o seu objeto incitador da paixão. Interessante, não sei se vocês se lembram, mas Espósito começa a desconfiar quando vai falar com Morales, né, para ir descobrindo o possível assassino. Ele vai olhando o álbum de fotos, né, da Liliana, antigas, e está sempre Isidoro olhando, né, para Liliana. Então, aqui também tem um elemento do olhar denunciante, né, e Espósito capta isso. O olhar, né, que Isidoro dirigia a Liliane se destaca nas fotos, né. Nesse ato terrível, temos também uma paixão, né? Que formas tão antagônicas de viver um sentimento como a paixão, não é? A gente pode pensar, né, a serviço do que está tudo isso, né? A terceira é a paixão traumatizada do próprio Morales, né? A partir da perda de sua esposa e sobre o destino que ele pôde dar para essa paixão, né? Então, ele perde o grande amor da sua vida. E o que ele consegue fazer com isso? Então, estou destacando, vamos chamar assim, essas 3 formas de paixão, né? Uma mais neurótica, a outra destrutiva, né? A gente vai desenvolver aqui, e essa do Morales, que é a traumática, né? Se colocarmos a luz na história de Espósito e Irene, teremos, vamos assim dizer, né, pensei por aí, uma clássica narrativa da neurose. Aquela em que não se pode gozar, né, onde a impotência é a mola mestra do sujeito neurótico. Espósito se sente inferior a Irene, não acredita que pode ter uma mulher tão bela, tão inteligente, tão tudo, né? Então, aqui a gente percebe o ideal contido nas paixões neuróticas, né? Esse outro, isso a gente sabe bem, né? Esse outro que ganha toda uma idealização, é alguém perfeito, maravilhoso, e a gente ali sempre inferiorizado diante desse objeto idealizado, né? Irene deseja Espósito, mas não pode romper com a sua fantasia de casamento, como manda o figurino, né? Da sua época, revistas de noivas, né? Como falei quase há pouco. E viver seu amor, né, sem colocá-lo previamente dentro dos ideais. Quer dizer, se não for a partir daqueles ideais, não pode viver. Então, congela, assim, seu potencial para ter o que deseja. Fica ali parado, que é o que eu chamei, né, no começo da minha fala, daquela coisa passiva, né, colocada mais, destinada mais à mulher. Ambos estão paralisados por suas crenças construídas dentro de um modelo neurótico, né, do existir, a tão falada miséria neurótica, né? Vivem ali uma impossibilidade. 25 anos, né, de uma impossibilidade. Com Isidoro, já estaríamos num outro campo das afetações, que não tem nada a ver com a neurose, né? Onde não é a neurose que impera. Com ele, estamos num caldo mais primitivo, onde impera a pulsão de morte, com todo o seu potencial destrutivo. Estamos às voltas com um eu que odeia, que quer tomar o objeto só para si, que mata e destrói. Morales foi vítima de um golpe cruel, um trauma difícil demais de superar. Ele se fixa num ideal de justiça, que é a prisão perpétua.
em que acredita que assim estaria vingado ou vingando Liliana. Está preso num vazio atroz. Transforma esse vazio em ato. A prisão perpétua a que submete o assassino de sua esposa, né, que eu já estou lá na parte final do filme, né, o que a gente vai descobrindo tão, né, intensamente, né, a primeira vez que a gente assiste é impactante, né, ele submete o assassino da sua esposa colocando numa prisão perpétua na casa dele, né, e ele se aprisiona igualmente, né, mantendo a pessoa viva ali por 25 anos, né, sem qualquer possibilidade, assim, de elaboração do seu trauma, porque é como se fosse a cada dia ele revive o trauma, a cada dia, né, o trauma se repete ali. Sem ter consciência disso, se coloca em estreita ligação com Isidoro. Aqui eu vou usar, e depois eu até pediria, né, para uma pessoa que está aqui assistindo, né, que é a Helenice Rocha, que ela entende, né, de Grimm. Eu fiz aqui uma ousadia, né, de pensar num conceito que Grimm traz, e vamos ver se é por aí, tá? Mas eu pensei o seguinte, né? Isidoro, sem ter consciência disso, né, o Morales se coloca em estreita ligação com Isidoro. Passa a investir no desinvestimento do objeto assassino, né, que é Isidoro, através da indiferença. Então, o que eu pensei aqui? O investimento de Morales junto a Isidoro ganha contornos de desinvestimento. Em que sentido? Fica praticamente anulada sua condição, a condição de Morales, né, libidinal, de investir em todo o resto de sua vida. Né? A libido, que é, né, essa pulsão, né, de eros, né, de ligação, né, que põe a vida em movimento, fica praticamente anulada, fica anulada, né, para Morales, né? E isso, claro, que impede imensamente a possível elaboração do trauma, né? Contrariamente a isso, Morales só pode repetir a cena traumática todos os dias ao lidar com Isidoro. Tá. Pensando na condição psíquica de Morales, para dar seguimento ao seu plano, né, de punição a Isidoro, temos em Grimm um conceito de função desobjetalizante. Essa função em Grimm diz o seguinte, né, promove o desligamento libidinal junto ao objeto, como meta da pulsão de morte. O desinvestimento do objeto se torna um investimento pulsional. Então, o desinvestimento passa a ser um investimento da pulsão, né, que é desligar. A meta da pulsão passa a ser desligar. Claro que aí a gente está no imperativo da pulsão de morte, é o desinvestir. Né? Então, estou pensando no psiquismo de Morales, né? Ele está desinvestindo de tudo. Né? Até eu penso, aí talvez seja arriscado pensar conceitualmente, mas assim, eu fico pensando que até esse desinvestimento, ele também chega nessa relação com Isidoro, porque para que ele aguentasse todo dia ver a cara desse assassino, que todo dia pudesse levar lá um mínimo de comida para ele se manter vivo numa prisão perpétua infinita, para onde foi raiva, ódio, para onde foi essas afetações, né, de Morales? Então, eu fiquei pensando que essa função, talvez, né, que Grimm coloca, que é a função desobjetalizante, passou a imperar no funcionamento de Morales, né? Porque só assim para ele conseguir resistir, sei lá, não matar, não bater, não ir para cima. A indiferença passa a ser tão determinante que a gente não consegue fazer isso porque quer, né? Por vontade própria, né? Vou ficar indiferente aqui. A gente às vezes quer, pode conseguir por um tempo, mas como se consegue uma tal indiferença, né? Como se consegue uma ruptura dessa ordem, né? Então, é nesse ponto, né, que
essa função, né, ela promove o desligamento libidinal junto ao objeto, e a meta da pulsão passa a ser o desinvestimento. Né? Então, penso aqui que talvez tenha tido aí uma função desobjetalizante, né? Que a gente encontra isso em Green, tá? E chegando até o narcisismo, que Green chama de negativo, por conta de um desinvestimento do próprio eu. Né? Acabou, Morales acabou. Né? E ele virou um nada, e uma vida cheia de nada junto com o Isidoro, né? Junto com essa ação, né, que ele promoveu ali para a vida dele, empobrecendo imensamente, né? Penso que a relação de Morales e Isidoro ganha contornos dessa função desobjetalizante, porque é levada ao extremo, né, em sua necessidade de vingança. Vou falar mais aqui um pouquinho dessa função. A função desobjetalizante agiria destruindo os investimentos nos objetos, desfazendo silenciosamente o trabalho de investimento e ligação efetuada pela função objetalizante. Né? Quem trabalha silenciosamente, a gente sabe que é a pulsão de morte. Né? A pulsão de vida faz barulho, e bastante barulho. Imagine o quanto Morales precisou desinvestir, né? Seu ódio por Isidoro, o quanto essa indiferença dirigida ao assassino de sua esposa precisou ser sustentada por uma função que desse conta de manter esse contato, né? Como eu falei agora, né? Por 25 anos lá, né? Sem matá-lo, por raiva, por ódio, né? E levando comida, sei lá quantas vezes ao dia, né? Então, essas últimas cenas do filme, que nos impactam tanto e surpreende, né? Por toda essa manobra feita por Morales, a gente vai vendo que a situação que Isidoro se encontrava nos revela o que acontece com alguém que é punido, mais do que com a prisão perpétua, com a indiferença. Morales não troca uma palavra com Isidoro. Só é resguardada a condição de Isidoro sobreviver. Não morrendo, continua a ser punido. Diante da indiferença, o ódio seria melhor recebido. Isidoro implora por uma palavra. A gente vê isso quando o Expósito descobre, né, aquela cena tão forte no filme, né? Está sucumbindo sem a possibilidade de se relacionar com outro ser vivo. Essa prisão perpétua eterniza uma morte em vida, um dos piores sofrimentos infligido a alguém. Morales transforma a vida de Isidoro em uma não-vida, em um grande nada, mas não pode escapar do mesmo destino. Né? Quando Isidoro vê Expósito, né, ele fala, pede para ele falar comigo. Né? É impactante, assim, né? E ele falar comigo, né? Ele não fala você comigo, não, pede para ele falar comigo, né? O quanto que ele está, né, tomado por esse terror da indiferença, né? Bom, aí a gente vê uma reviravolta, né? Depois que Expósito observa toda essa cena, né? Ele descobre o feito de Morales e vive todo o impacto que a cena gera, mas ele consegue uma espécie de libertação, né? Acho que ele é sacudido, né? Ele se toca, né? Então ele vai, a gente lembrando, né? Ele coloca flores no túmulo de Sandoval, lembrando que Sandoval foi assassinado, né? No lugar de Expósito, por Isidoro, porque Isidoro é preso, né? Ele fica pouco tempo preso e tem lá, eu esqueci o nome daquele cara que tira ele da prisão para servir lá, para trabalhar junto a questões políticas, né? E aí ele já tinha cumprido a pena dele. Então, ele vai, né, se vingar de Expósito, e quem morre é Sandoval, né? Então, finalmente, Expósito consegue colocar flores no túmulo de Sandoval, consegue concluir o romance que ele estava escrevendo, né? A partir da aposentadoria dele, ele começa a escrever o romance, é por isso que ele volta a procurar Irene, né? Depois de 25 anos.
Então, ele consegue escrever, consegue terminar, né? É um romance totalmente autobiográfico, porque fala desse caso, desse assassinato, né? E o quanto a vida dele fica dependendo dessa história para ter um desfecho, e passa a ter um desfecho quando ele vê de fato o que aconteceu, né? Então, Isidoro está preso por Morales, naquelas condições, né? Ele transforma o seu temor em coragem, lembra aquela palavra, né, que que Expósito escreve, né, quando acorda numa noite, temo. E aí ele consegue completar com a letra A, né, bonito isso, né, e aí vira te amo. E aí ele vai finalmente falar com Irene, né, para que eles possam viver a história de amor deles, né. Todos esses gestos pôde começar a preencher a sua vida vazia e cheia de nadas, né? E eu penso, ele também viu o que é o nada concretizado, né, na história de Morales e Isidoro. Ali era um grande nada que os dois estavam vivendo, né? Sem afeto, congelou, travou tudo. Por isso que eu pensei na função desobjetalizante, né? E ele diz, né, tem uma frase no filme de Expósito, né, que ele fala: ninguém consegue viver uma vida cheia de nadas, a minha vida é agora, né? E ele passa, então, a tomar essas atitudes. E eu penso, né, ninguém sai ileso de ver uma cena daquela, né? Então, Expósito começa a fazer algo por ele. Bom, aí a gente sabe, né, que nunca atingiremos, né, uma completude, que é a partir das faltas que entramos em movimento para possíveis realizações de desejo. E fazendo uma analogia, né, com um aspecto interessante do filme, que é a tal máquina de escrever, em que falta a letra A em seu teclado, né? E a gente sabe que, né, fazendo uma brincadeira, uma analogia, a gente nunca vai ter o alfabeto inteiro à nossa disposição, né? Mas, de repente, a gente pode começar pelo menos com uma letra, né? E, no caso de Expósito, foi a letra A. Vamos completar ali o temo, né? E vira te amo, e vamos embora, né? Vamos tocar a vida, vamos tentar realizar os desejos, né? Então, foi uma condição aí que Expósito conseguiu, né? Expósito pôde acessar condições, né, em si para preencher o buraco que a letra A deixava. Bom, agora vamos falar um pouquinho, e agora eu vou me apoiar totalmente em André Green, para falar da paixão. O que é a paixão? André Green tem um texto interessante que fala sobre a loucura e a paixão, que se chama Paixões e Destino das Paixões. É uma analogia, né? É uma comparação ao texto de Freud, Pulsões e Seus Destinos, né? E está no livro A Loucura Privada, de Green. E eu vou me basear nele para pensar um pouquinho aqui na questão da paixão. Com a denominação loucura privada, Green aponta, né, para aqueles sujeitos nos limites da analisabilidade. Tá? Os casos limites. E casos limites não é limite com a psicose. É isso que ele deixa bem claro, né? O privado tem o sentido de não manifestação da loucura na vida social, mas não há o colapso da psicose, não há o surto, não há a alucinação, o delírio, né? Buscando entender melhor, né, o pensamento de Green junto ao Uribarri, porque agora saiu um livro da coleção Por quê? Da Zagodoni, Por que Freud, Por que Klein, saiu agora Por que Green, né, do Uribarri. Então eu estava lá, né, já tinha quase escrito, né, o que eu estou lendo aqui para vocês, e aí chegou o livro, eu fui dar uma olhadinha. Então o Uribarri fala, inclusive desse texto, esse texto está, né, do Green tá escrito nesse livro de Uribarri, e lá ele fala que Green... bom, o Uribarri, né, um detalhe, ele é um analista argentino, coincidências, né, filme argentino, analista argentino, as coisas vão se encaixando quando a gente vai
construir, né, um pensamento, uma ideia, uma reflexão, uma produção. É interessante como as coisas parecem que vão se encaixando, né? Eu assisti o filme, vi essa chave que Sandoval deixa da paixão, estava com esse texto nas mãos, né, que falava sobre a paixão, paixões e destinos das paixões, e aí depois chega o livro do Uribarri, que também é um argentino. Eu falei, bom, tudo se encaixa, vai ter que ser isso, né? Vai ter que sair alguma coisa daqui. Então, ele é um analista argentino, greeniano, né? Grande pesquisador e autor dos livros da obra, né? Autor de livros sobre a obra de Green. Então, ele coloca, né? Eu peguei aqui uma fala de Uribarri. A loucura privada só se revela na transferência. É possível defini-la como loucura transferencial, inicialmente reconhecível apenas no acontecer da relação analítica, por meio da contratransferência do analista. Citação aqui de Uribarri. Então, para a gente pensar o quanto Green está falando aqui nesse texto da loucura, e loucura não como sinônimo de psicose, tá? A gente precisa, e Green nesse texto marca muito isso, a gente precisa pensar a loucura de todos nós, e não colocar a loucura dentro da nosografia da psicose, tá? Então, a loucura privada não é psicose, nem está na sua fronteira, não é expressão de um núcleo psicótico. Ela está em todos nós. Então, nesse texto referido de Green, né, a loucura é cúmplice da paixão. Quem já se apaixonou sabe disso. Amor-paixão possui um paralelo com amor-sofrimento. A paixão também pode ser pelo padecer. Paixão em latim significa passione, ato de suportar, de sofrer. Em grego significa pathos, que também pode significar sofrimento. E indo um pouco mais além, né, a palavra patologia vem daí. Então, a paixão é um estado patológico, por assim dizer, né? Ou ela é uma porta, né, que pode se abrir para a loucura das mais variadas possíveis, né? Mesmo a loucura da neurose, são loucuras diferentes, né? Mas pode se abrir aqui uma porta via paixão para a loucura, nas suas mais variadas formas. Então, a loucura é pensada por esse autor como algo distinto da psicose. Todos temos nossa loucura e nossas paixões, né? Que se revelam através dela. A questão é, a serviço do que elas estão? Na loucura está contido um elemento afetivo passional. Tem algo passional na loucura. Esse elemento passional, ele vai modificar a relação do sujeito com a realidade. Pois, né, o sujeito apaixonado, ele faz uma aderência ao objeto, tornando-o exclusivo. Aqui eu penso em Morales, né? Dali ele se fixou, né, por conta da perda da esposa, e ele não conseguiu fazer mais nada, né? Só a vingança, né, e só essa prisão perpétua que ele submeteu Isidoro. Esse objeto torna-se único e insubstituível, alienando o eu. Nesse núcleo passional da loucura se expressam as pulsões sexuais, que avançam sobre o eu. Então, há um transbordamento de eros sobre o eu. Na paixão, o sujeito sofre esse transbordamento. O objeto de desejo se torna objeto de necessidade. Né? Quem já se apaixonou sabe disso, né? A pessoa emagrece, não come, não dorme, não consegue fazer mais nada. É uma necessidade, né? E qual é esse objeto da paixão, né? Não é a pessoa por quem se está apaixonado, né? É um objeto totalmente idealizado. Já podemos pensar aqui, né, que estamos às voltas, falando dessas pulsões sexuais, a gente está às voltas da sexualidade infantil, né, das pulsões parciais, com toda a intensidade que a sexualidade infantil tem, e deixa marcas em todos nós, né, sempre. Então, elas vão enlouquecendo esse eu, né, na recuperação de quê? De um objeto perdido, lá atrás. A gente já vai, daqui a pouco, saber qual é. Perdido em sua tenra infância.
Então, ao lado das paixões eróticas, vamos chamar assim, a gente também tem as paixões narcísicas, né, que promovem efeitos igualmente alienantes. Na paixão narcísica, não há possibilidade de diferenciação eu e objeto. Amor e destrutividade afetam simultaneamente ambos. A paixão destrutiva de Isidoro pode entrar aqui, né? Não tinha um amor possível de ser vivido sem o assolamento da destrutividade. E a que nível se chega a isso? Né? Estupro, assassinato. Na paixão erótica, está mais em jogo a idealização do objeto, né? O desinvestimento do eu, o narcisismo aqui que fica diminuído, né? O eu apaixonado se acha lá super inferiorizado, pequeno, né? Uma paixão, né, com maior predomínio, né, essa erótica na neurose, né? Que expressa a loucura neurótica, né? Como a paixão de Espósito, né? Uma paixão mais dita neurótica, vamos chamar assim. A paixão entrelaça corpo e alma, porque a gente vive a paixão no corpo, né? A paixão é vivida no corpo. Borboletas no estômago, falta de fome, insônia, né? A dor vivida no corpo da paixão não correspondida. Então, a paixão entrelaça corpo e alma. A paixão é reveladora da loucura de todos nós, podendo ser disparadora dos acting outs, das atuações, né? E ela chega até, no caso de Isidoro, a essa coisa destrutiva e radical, e também no caso de Morales, né? Também destrutiva e radical, né? Para ele próprio, né? Como psicanalistas, trabalhamos com a análise das paixões de nossos analisandos, sejam através de um amor não correspondido, seja pela conflitiva na relação amorosa, seja na busca, né, por atingir um ideal, né, que é um campo de atuação do ideal do eu, né, do superego, do supereu, ideais que podem atingir uma radicalidade digna do imperativo da pulsão de morte, que é essa radicalidade que a gente vê em Morales e em Isidoro, né? Então, lembrei, como psicanalistas, né, a gente está sempre vendo, de alguma maneira, né, nos nossos analisandos, algo sobre o amor, a paixão, né, a busca por algo, tem sempre uma busca por algo, né, para completar, para satisfazer, para voltar a viver uma sensação um pouco mais completa, ou mais plena, ou uma vivência de satisfação, né, que remete a uma vivência de satisfação lá atrás da mãe e do bebê, né, onde se tinha ali né, um pouco mais de completude. O sujeito que padece de sua paixão não é mais agente, está preso a uma passividade que o paralisa. No caso da paixão destrutiva de Isidoro, mesmo com toda essa atuação, né, de estupro e morte, né, se revelou a radicalidade da fixação e da apropriação do objeto, né, de possuir violentamente e exterminar, mas mesmo assim, né, essa paixão, né, mortífera, né, que estava a serviço do ódio em sua forma mais radical, deixava o eu, né, de Isidoro, que não podia viver amor, reparação e nem culpa, passivo diante da força da pulsão de morte, né, dentro desse funcionamento. A paixão domina o sujeito, subverte a razão, aliena o apaixonado em seu objeto, comanda suas ações, né? Morales ali, totalmente, né, tomado, fixado, né, por justiça. E Green diz, ele, o eu, não age mais, ele é agido em reação a ela, a paixão. Ele, o eu, põe em ato. Por isso os actings, né, que a paixão promove. O objeto da pulsão, então Green vai fazer aqui né, uma virada de chave para pensar a paixão, né? O objeto da pulsão não é fixo. Lembram das características da pulsão?
fonte, pressão, alvo e objeto, né? A gente sabe que o objeto não é fixo de uma pulsão. Então, Green vai explicar uma coisinha que eu achei interessante, né? As duas primeiras, fonte e pressão, né? A fonte é o somático, né? A pressão é a intensidade, né? A força dessa pulsão é de natureza orgânica. As duas últimas, alvo e objeto, é de natureza psíquica. A importância está em diferenciar as duas primeiras, enraizadas no corpo, fonte e pressão, das duas últimas, menos dependente do somático, portanto, psíquicas, podendo ser substituíveis ou mais transformadas, né? O corpo é fixo, o psiquismo não, ele pode ser transformado no sentido do seu funcionamento, no sentido das intricações pulsionais, modificadas pelo encontro com o objeto, na análise, né? Seja no encontro com o objeto para o bem, para o mal, a análise, a gente tenta fazer ali, né, uma espécie de transformação, né, com as possíveis novas formas de intrincação das pulsões, né? Contudo, em consideração à paixão, se produz uma reviravolta, marca Green. O objeto torna-se único, insubstituível. Uma forte fixação acontece, né? O que a gente viu em todo o decorrer aqui, né, desse pensamento sobre a paixão, né? Apesar dos três tipos diferentes, mas o objeto se torna único e insubstituível. Expósito e Irene estavam fixados por esse amor não vivido. Isidoro estava fixado em destruir Liliana, até que faz, né? As fotos do passado mostram o olhar, né? Até que ele vai, destrói, mata, estupra. Assim como Morales se fixou em seu desejo de vingança, em seu vazio, em seu nada de vida. Temos um fator preponderante aqui. O objeto da paixão não deixa de ser um objeto descolado e metaforizado. O que Green quer dizer com isso? O objeto único e insubstituível é descrito para referir-se à primeira relação da criança com sua mãe. Esse é o objeto único e insubstituível que aconteceu um dia lá atrás, né? E mãe aqui a gente também pode entender como objeto primário, função materna, né? Ela é duplamente insubstituível para a sobrevivência desse ser e pelo prazer, né, que ela pode proporcionar a ele. Então, na paixão, o objeto volta a ser condição necessária, esse objeto, né, volta a ser condição necessária para a sustentação da vida, para garantir as necessidades vitais do sujeito. Então, a paixão está fazendo o quê? Uma regressão. Aonde? Para onde? Né? Lá para aquele objeto que um dia foi insubstituível, único e exclusivo, né? O amor incondicional, né, contido em seu prazo de validade, a gente sabe, né? A mãe tem um prazo de validade para ter esse amor incondicional, né, em relação ao bebê, foi vivido em uma época bem longínqua, né, lá atrás, com a mãe. E esse é um tempo perdido. Esse objeto é um objeto perdido, né? Então, temos revelado aqui que toda paixão é dirigida ao objeto primário, em última análise, né? Então, toda a loucura que se revela pela paixão, ela vai ser ali, de alguma forma, a expressão de como foi vivido essa relação, como se deu essa relação mãe-bebê lá atrás. As marcas que ficaram, aquilo que vai estar a serviço da compulsão à repetição ou do retorno do recalcado, né? Vai estar expresso ali. Essa loucura, Green fala isso, essa loucura que vive mãe e bebê. Né? Quem olha de fora é uma loucura, né? A mãe totalmente ligada no bebê, o bebê totalmente, né, ali ligado nessa mãe, né? A loucura dos dois ali, dessa dupla, né? Então, né, na busca, né, então tem uma busca do reencontro a esse mito de completude. Por isso a paixão pode favorecer o imperativo da pulsão de morte, né? Porque do transbordamento de Eros
né, né, eu peguei ali do Ribari, né, o transbordamento de Eros, né, sobre o eu, e a não condição de ligação, né, da pulsão a uma representação nesse transbordamento acaba imperando a pulsão de morte. Então, ela acaba prevalecendo na paixão, né, porque é um transbordamento dessa sexualidade, dessas pulsões, né, sexuais, que não há possibilidade de ligação, tamanha a intensidade, a demasia de tudo isso, né? Então, acaba tendo ali um imperativo da pulsão de morte. Sem ligação, impera a pulsão de morte, né? O que cada sujeito poderá fazer com a terrível e inevitável perda do objeto primário e idealizado dependerá da condição de amenização, né? Das pulsões, depende do ambiente, né? E falando nisso, a gente sabe, né, o primeiro ambiente para promover a simbolização dessas intensidades pulsionais é o psiquismo da mãe, né? É nessa relação com o objeto primário que pode ir se dando, né, a amenização das pulsões. Então, a paixão nos coloca de frente à clínica dos afetos, né, numa contraposição à clínica somente das representações. A gente está, né, o paciente lá movido pela sua paixão, pela sua loucura, a gente está ali em contato com toda essa afetação, né? E o quanto é importante essa relação intersubjetiva, né, entre analista e analisando. Então, Freud, né, falando desse reencontro, né, Freud fala nos três, né, no texto Os Três Ensaios de 1905, todo o encontro com o objeto é, na verdade, um reencontro. Então, essa busca de objeto depois, né, na puberdade, a busca por um objeto total, né, depois que se passou todo o desenvolvimento do eu, da libido, né, essa busca por um objeto de amor, né, um objeto para fins inclusive, de vivência da sexualidade, já pós, né, puberdade, é sempre a busca por um reencontro, né, com o objeto da primeira vivência de satisfação, né, do amor incondicional. A busca é sempre essa. Esse é o ideal sustentado pela pulsão que tem em sua meta a satisfação, que aqui a gente fala de Eros. Ou, à medida que isso não pode ser ligado, a gente fica na possibilidade de chegada né, de uma pulsão que quer chegar a nível zero de tensão, que é a pulsão de morte, né? Quando Eros vence, ou seja, quando a paixão que habita Eros consegue ligação, estamos fora da psicose. Se, ao contrário, as pulsões de destruição se sobrepõem, o desligamento da libido impera sobre as relações, e junto com ele triunfa a psicose. Na neurose, o polo da loucura, advindo da pulsão, fica contido nos limites da representação e da função de Eros, que continua sendo ligação. Então, para ir encerrando, tomo as palavras de Grimm. O que são, afinal das contas, a força das pulsões ou a natureza da fixação? Nada além do que a intensidade da paixão e o apego a seu objeto. E ainda, o que são as angústias arcaicas que nos falam os autores modernos? De fato, elas são o efeito das paixões narcísicas, ali onde nenhuma diferenciação é possível entre eu e objeto. Ali onde o amor e destrutividade afetam com o mesmo sopro o eu e o objeto. Elas são paixões no sentido estrito, ou seja, amores que fazem sofrer, a ponto de se defender deles com um sacrifício alienante. Aqui me lembra Isidoro, né? Toda essa indiferenciação, essa destrutividade levado à última possibilidade de radicalidade, né? Bom, acho que é isso, né? Acho que o filme conversa bastante aí com esse texto de Grimm para a gente pensar a paixão, nessa associação, né? Paixão, loucura, destrutividade, né? Todas essas afetações que a paixão nos coloca tão abertamente. Então é isso. Obrigada.
Ótimo. Obrigado você, Alessandra. Puxa, nossa. Bom, eu vou, antes de abrir para o pessoal, eu não estou me aguentando aqui. Eu vou. Olha, Alessandra, eu confesso, eu não consegui pensar, né? Eu só fiquei muito aflito, né, com a relação do Morales com o Isidoro, né? Eu fiquei muito aflito e eu não consegui pensar, só fiquei afetado, né? Mas achei brilhante essa sua hipótese a partir do Green, né? De que investimento no desinvestimento, né? Essa paradoxal mesmo, né? Assim, nesse sentido, né? Porque precisou ter um investimento, né? De alguma maneira intenso, né? Achei brilhante. Bom, eu vou segurar um pouco a onda aqui, daqui a pouco eu volto a fazer algum outro comentário. Pessoal, vamos começar o nosso bate-papo, então? Por favor, vamos lá, vamos erguer as mãozinhas aí, abrir os microfones, para a gente poder aproveitar um pouquinho mais desse tempo que a gente tem, tá? Fiquem à vontade. A Roseli gostou aqui, falou que é aulão. Vamos lá. Alguém? Então eu vou começar. Se ninguém começa, eu vou. Vou começar a esquentar aqui. Estava pensando um pouquinho, né? A gente estava falando, gostei muito também, Alessandra, do quanto, de como você se refere, né? Numa espécie de identificação do Expósito com o marido da Liliana, né? Me fugiu o nome agora dele, mas muito interessante, né? Pensar um pouco no Expósito enquanto uma tragédia interna, né? Digamos assim, né? E no marido da Liliana enquanto uma tragédia externa, né? Achei que foi uma sacada bem legal. E também, acho que aí uma pergunta, uma dúvida minha, tá? Que eu quero dividir com vocês e quero dividir com você, tá? Daria para a gente pensar um pouquinho no Expósito, durante grande parte da vida dele, como uma espécie de fracassado pelo êxito, será? Você acha que dá jogo pensar por aí? É uma dúvida minha, tá? Me passou isso. Naquele texto do Freud, né? Aqueles que fracassam ao triunfar, É, né? Algo por aí, né? é, Eu acho uma que sim. dúvida. Acho que dá para fazer talvez uma aproximação, né, disso, porque por mais que o neurótico vá conquistando, né, coisas ou vá, sei lá, avançando, né, no seu percurso, parece que tem sempre a sombra, né, do fracasso, Pois é. que impede, né, a apropriação daquilo que se conquistou, sei lá, se a gente pensar, Uhum, bom, é um cara que chegou lá no tribunal de justiça, que tem um cargo, que tem, né? Mas se sente pequeno, se inibe, né? Não pode acessar muito as suas potencialidades, né? E uhum, que vai ficando ali à sombra mesmo, né? Vai uhum, ficando sem muita visibilidade, né? Tanto é que Sandoval faz um par com ele interessantíssimo, né? Até um tanto engraçado, né? A relação dos dois. E Sandoval é aquele que já escancara tudo, né? Tem muito do humor, né? Na personagem de Sandoval, porque Expósito é aquele clássico neurótico, né? Mais uhum, tenso, mais, né, sofrido, né? E Sandoval já escancara mais as coisas. Então, acho que sim, né? Acho que uhum, dá para uhum, pensar algo por aí. é.
Interessante essa questão da sombra, né, do quanto que o aparecer, né. Eu me lembrei, acho que tem um momento, né, que ele acho que até o Expósito fala alguma coisa para o Sandoval, né: "Nossa, eu preciso ensaiar 3 dias para tentar falar né, alguma coisinha para ela e você Isso, já e chega ele fala, cantando", né. Acho que na esse brincadeira. ensaio isso, né, e esse ensaio obsessivo, né, que parece que o desfecho não pode ter, né, digamos assim. Nunca, nunca. O sofrimento só se prolonga, né. É. E o fator do acho que é aquilo que Freud fala também, né, do xiste, né, na brincadeira a gente revela, né, o que não pode revelar se fosse falando seriamente, né, como se fosse Uhum, falando de verdade. Então Sandoval brinca muito, né, passeia muito pelo humor, uhum, né, então ele uhum, se torna uma personagem engraçada, leve, né, e até ter o seu fim trágico também, mas uhum. é uma dupla interessante, Demais. né. Pois é. Legal. Uhum. Vou Agora segurar queria um pouquinho pensar, aqui. Vai, vai, manda aí. queria ver, né, conversar um pouquinho com a Helenice, que ela se ela pensa algo por aí, né, eu sei que você conhece bastante, né, de Green aí, e eu arrisquei um pouco essa pensar, né, nessa indiferença, né, em como ele consegue fazer isso, né, dessa maneira, o que poderia explicar, né, psiquicamente essa condição. E aí eu acabei meio arriscando, será que tem a Eu ver? posso falar? Bom, Por Pode. favor. ó, eu achei muito legal, Alessandra. Parabéns, viu, pelas articulações que você fez, as considerações, achei tudo muito, muito interessante. O filme é um filmão, né, gente? Eu acho esse filme muito legal, muito bonito, né, profundo. Agora, eu acho que tem um conceito aí que é difícil mesmo, né, para a gente que estuda psicanálise, que é essa coisa da pulsão. Eu sempre penso nesse balançar, né, nesse jogo das pulsões, da fusão e da desfusão, né? Isso é um conceito difícil, né, de apreender, né, principalmente do ponto de vista clínico, né? Às vezes, teoricamente, a gente até consegue, mas clinicamente é difícil, né? Então, eu fiquei pensando uma coisa, queria até te perguntar, se vocês todos, né, já que a gente pode conversar aqui, o que vocês acham também, porque eu acho que esse modelo que ele criou ali de relação com o Morales, acho que eu não estou. É que eu não assisti o filme de novo, viu? Desculpa, não deu tempo, O mas eu já tinha Isidoro, né, o assistido. É. Morales com o Isidoro. Isso. O Morales é o que matou, né? Isso. Isidoro. O Isidoro é o Ah, assassino. O Isidoro é o desculpa então, assassino. gente. Então, eu estou pensando do Expósito com o assassino, né? Aquilo que ele submete, né, o cara, eu fiquei pensando, e eu acho que você mandou muito bem quando você fala dessa coisa da pulsão de morte, né, no sentido do Green, que é de fato essa força de desligamento, né, que ele fala, a pulsão de morte tem uma função, a função da pulsão de morte é a desobjetalização, né, que é desinvestir o objeto na sua, vamos dizer, na sua radicalidade, fazê-lo desaparecer, né? Agora, vocês veem que é interessante que como ele mantém o cara vivo, né? Porque ele faz questão de alimentá-lo, né? Ele podia deixar ele morrer em todo caso, né? Mas ele faz questão de alimentá-lo. Então, eu acho que isso é um ponto interessante para pensar um pouco da fusão pulsional, né? Da intricação pulsional, porque tem uma ligação ali, né? Se ele se desligasse absolutamente, talvez ele deixaria o cara à míngua, botava ele num buraco e deixava ele morrer. Mas ele faz questão, né? Ele alimenta. Então, eu acho que é interessante pensar isso, já que esse conceito de fusão e desfusão, intricação e desintricação pulsional é de fato um conceito difícil para a gente. Eu acho que, né? Não sei o que você achou disso, Alessandra, porque tem
movimento dele ali de investir, né? Eu chego a pensar, mas aí já é muita viagem minha, viu? Porque a gente assiste os filmes e quer, às vezes, botar um pouco no divã, né? Como se a gente estivesse ouvindo um paciente. Mas eu fiquei pensando até que ponto também que o Expósito, desculpe, o Morales, ele não faz um deslocamento, né? Por conta dessa coisa que você trabalhou tão bem aí da loucura privada, ele faz um pouco de deslocamento na figura do assassino, que eu já esqueci o nome, tô ruim aqui. Você falou agora há pouco, desculpa. Da própria moça, da própria esposa dele, né? Sim. Como ele faz um pouco desse deslocamento, me pareceu, porque matar o cara seria matá-la novamente, né? Ou matá-la de vez, vamos dizer assim, né? Como se ele precisasse manter um pouco a moça, a Helena, né? Eu já confundi tudo. Liliana. 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 Eu pensei uma coisa assim, sabe? Se ele não mantém um pouco essa moça viva naquele cara, né? Para que ele não Tá. Para perca mantê-la de viva, né? vez, né? Para Uhum. sempre, vamos dizer assim, né? Eu É. acho, eu achei isso em relação à questão da desobjetalização, do desligamento, né? Eu acho que é um Uhum. processo assim que é muito violento, né? Não é? É. Ele vira um torturador, né, Alessandra? O cara, ele é um É. torturador e o torturador não quer matar a sua vítima, né? Ele quer mantê-la viva, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, sim. E Agora, eu o só... quanto isso toma, né? Toma completamente assim o Sim, sentido de vida, e eu acabei pensando nessa função desobjetalizante, tanto por essa via, né, que o que mantém sim, ela ativa é a pulsão de morte, mas o quanto, né, o Morales, né, que é o marido da Liliana, ele compromete toda a vida dele, sim. né? Então, eu acho que Cadê o aí... investimento libidinal, né, dele? Então, mas aí eu acho que é o que você chamou mesmo e, né, explicou muito bem o que é que o Green chama de loucura privada, né? A loucura Tá, privada é essa loucura pelo objeto, essa paixão pelo objeto tá, primário, né? Isso é tá. a loucura privada. Então, acho que é isso mesmo que você explicou tão bem. Eu Uhum. achei muito. Agora, eu só queria fazer uma observação que o filme, o original, né, o nome original do filme é A Pergunta dos Seus Olhos, né? E eu achei muito interessante porque aquela cena final, realmente, acho que você tem toda a razão. É muito impactante quando ele fala para o cara, pede para ele falar comigo, né? Porque eu acho que tem um apelo narcísico do cara de que alguém fale com ele, né? Para que ele não sucumba de vez, né? E eu acho que é um pouco do que você falou, né? Da relação da mãe e do bebê, né? Que a mãe precisa olhar, né? Para esse bebê, precisa falar com ele para ele existir, né? Se não tiver uma fala mínima, né? Uma palavra, né? Dirigida, ele não existe, né? Eu acho que aquele cara fica num limbo assim entre morrer psiquicamente, né? E sobreviver, né? Não é só comida, né? Que faz a gente sobreviver, né? Mas eu acho que tem muita... Bom, a coisa que você falou da letra também, eu achei muito impressionante. A primeira letra, né? Eu pensei no primeiro olhar, né? Essa coisa do primeiro objeto, o objeto A, né? Se os lacanianos gostarem também disso aí, eles, né? Mas era isso. Parabéns, viu, Alessandra? Achei muito legal. Obrigada, Obrigada, Helenice. viu, pela Estudei um Bruno. pouco de Green com a Helenice. Legal, que É, bom. eu fiquei Vamos, pensando, né, peraí, quando pessoal, Freud... pessoal, desculpa, Oi, deixa eu, Silvia, desculpa te cortar, é que tudo acho que a bem. Aline queria falar Ah, antes. desculpe, Faz um tempinho eu que não ela está vi. com a mão levantada, Ah, tá tá, bom? não vi. Tá Desculpa, bom, mas tranquilo. continua aí, anota aí, Não, não tá, esquece, tá? tranquilo. Aham. A Aline quer falar, acho que o Joaquim depois, tá bom, Silvia? Daí você. Tá bom. Vamos lá. Ah, agora que eu vi a mãozinha aqui. Legal. Bom, primeiro eu queria agradecer a Lê por essa explicação, essa apresentação maravilhosa assim, sobre o filme, a teoria do Green e o tema das paixões, que também é um tema que me encanta muito, né? E eu queria pegar o gancho da mesma cena que o Bruno estava falando, quando o Expósito diz para o Sandoval da quantidade de galanteios que o Sandoval consegue falar
Agora eu esqueci o nome da promotora, para Irene. Irene. Eu sempre esqueço o nome dela. Falar para Irene, né? O Sandoval consegue falar um tantão de galanteios e o Expósito não consegue. Só que a cena inicial do filme é ele tirando um monte de galanteios para cada mulher que passa. Cada mulher que passa recebe um galanteio e a mulher pela qual ele é apaixonado não sai galanteio nenhum, né? Então, eu fiquei pensando né, a partir disso que a Alê estava falando, quanto essa paixão, acho que a gente pode também, talvez, chamar isso de loucura privada, o quanto que a paixão tira do sujeito aquilo que é a própria pessoa dele, a própria personalidade do Expósito, que era galanteadora, se perde ali diante dessa paixão tão intensa, né? E aí, acho que o que o Bruno falou do Arruinados pelo Êxito, acho que cabe aí também, né? No lugar da paixão, ele se perde, ele se apaga, né? Era esse comentário que eu queria fazer. Obrigada. Muito legal. Quer falar, Alessandra? Fala um pouquinho. Não, acho que sim. Obrigada, amiga, de estar aqui, né? Minha colega, minha amigona aí, a Aline. Mas acho que sim, né? O quanto Sandoval pode brincar com isso, porque ele não está afetado, né? Ele não está tomado pela paixão, né? E então o Expósito pode fazer os galanteios, que eu até falei no começo, né? Que hoje nem seriam tão bem-vindos, né? Esse tipo de galanteio, né? Tipo, abrir as portas do céu, alguma coisa assim, cai um anjo. Mas o quanto ele é esse cara, né? Que tá ali na sua masculinidade, mas a hora que aparece esse Dom Juan, ele, né? esse O Dom Juan que se perde completamente. Né, que fracassa, né, como o Bruno comentou, que deixa de ser ele mesmo, né? Que é o que Grimm fala, né? O eu deixa de ser agente na paixão. Ele fica completamente impedido, né, de alguma atividade, né? Acho que é o Joaquim. Legal. Vamos ouvir o Joaquim? Por favor, Joaquim. Oi, pessoal. Bom, primeiro parabéns para a Lê, porque eu acho que ela conseguiu dar um contorno para a angústia da gente com a função desobjetalizante do Grimm, né? Conceito complicado, que a gente quase que mais sente do que entende, quase, a função desobjetalizante, né? Mas acho que dá um bom contorno, assim. Bom, o filme é maravilhoso, né? Chovendo molhado, esteticamente é fantástico. Eu revi o filme hoje, ainda estou aqui reverberando, estou impactado, com muitos detalhes, né, interessantes. Essa coisa do olhar, não tem como, né? Leva a gente para esse campo muito do primitivo, do olhar da mãe sobre esse bebê, fazendo esse investimento, né? O filme é todo pelo olhar, né? Até a cena, a penúltima cena, né? A cena onde se revela a perversão toda ali, né? Tem aquela troca de olhares entre o Expósito e o Isidoro e o Morales, né? Todos se olham ali, assim como a cena final também, de enfim essa consumação da paixão ali, né? Desse amor de 25 anos entre o doutor Eles e a só doutora. se olham, né, Joaquim? Eles Quando só ele se chega para olham. falar com ela, eles só se olham, né? E eles é bonito. entendem, né? E eles entendem, né? E essa coisa, dessa dificuldade desse galanteador grande e impotente, né? Sujeito que está galanteando tudo ao mesmo tempo, sempre, mas é um grande impotente, é um sujeito que meio que parou na carreira, é um sujeito que meio que se aposentou meio cedo, é um sujeito que não conquista a mulher que ele realmente deseja, né? Então, como vai trazendo, acho que tem muito a ver com essa coisa do fracasso mesmo, né? E sem dúvida, né? O personagem que, bom, sem dúvida para mim, mas o personagem mais intrigante para mim é o Morales, né? E até fui fazendo um link aqui nessa coisa da gente partindo da pergunta do seu olhar, do investimento desses olhos, como a gente está nesse campo tão
primitivo, né, tão arcaico mesmo, né, que a gente vai vivendo ali junto com o filme, a gente é tomado pelo filme por esse monte de gente funcionando muito primitivamente, muito nesse arcaico, né? E o Morales vai me chamando a atenção desde o início, né? Porque eles tinham alguns pactos, né? Um casal jovem, bonito, cheio de tesão, né? Que todos os dias ao meio-dia almoçam juntos para ver Os Três Patetas, né? E aí, pegando um gancho nisso que a Helenice estava falando, né? Como que, de algum jeito, Morales faz esse deslocamento da esposa para o assassino da esposa, né? Para o estuprador da esposa, né? Esse sujeito que vai se apresentando nessa obsessividade, né? Nessa fixação mesmo, né? Dessa paixão. Então, já me parece, diante do trauma da morte, um sujeito que já tinha aí alguns traços, vamos dizer assim, leigamente falando, estranhos, esquisitos, né? Essa coisa meio desse pacto, né? E que vai ser esse morto-vivo, e daí eu acho que faz muito sentido isso da função desobjetalizante, de pensar nesse sujeito que está morto psiquicamente, como a Helenice disse, mas investindo, né? Investindo nessa coisa perversa da tortura, né? E que, por fim, ajuda o outro a dar um destino melhor para sua pulsão, né? Digamos assim. Faz, de fato, produz No expósito. no expósito a possibilidade de fazer a ligação, né? É só quando ele consegue lá no cemitério levar as flores para o Sandoval, né? É só quando ele consegue, enfim, se declarar, de fato, tomar uma atitude, né, com a doutora, né? Então, Esse fiquei chacoalhão, né, que ele vive. fiquei pensando também nisso, né, como algo tão primitivo, né, tão desse terreno da perversão também, né, que a gente tem a perversão do assassino estuprando, violentando, matando. Tem a perversão dele mesmo com todo o sistema de justiça, né? E nesse sentido, eu vou me remetendo aqui ao Expósito e o Sandoval, meio Dom Quixote e Sancho Panza, né? Ou meio Sherlock e Watson, né? Sempre essas duplas meio sonhadoras, idealizadoras, e o camarada do lado, né? Mas, enfim, acho que tem muita coisa, né? É um filme policial romântico, né? Eu não sei se esse gênero existe, né? É um filme policial absolutamente romântico. É muito interessante pensar na trilha do filme, né? Porque é uma trilha que não tem nada de policial, não tem nada de suspense. É uma trilha toda do romântico, né? A cena no estádio, que, né, seria digno de qualquer Van Damme, a trilha é romântica, né? Aquela perseguição toda, e é uma trilha romântica, né? Então, assim, acho fantástico esse filme. Dá para a gente ficar conversando aqui umas 3 horas, só está faltando o vinho e os queijos. Aí varava a noite, né? Quer comentar, Alessandra, ou quer que eu passe para a Silvia? Acho que sim, podemos passar Tá para a Silvia. Tá bom, joia. Obrigada, Alessandra. Foi ótimo e foi uma grata surpresa você ter feito as associações com o Green, porque eu estou fazendo um curso com o Ribarri e foi bom, né? Reforçou aqui. E eu fiquei pensando, quando Freud fala da polaridade, né? Que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença, né? E como que o Morales ele usa dessa indiferença e mantém, né,
a não diferença apenas para manter o Isidoro vivo, né? Oferecendo a ele o lugar de torturado que ele viveu a partir do assassinato, né? Quando falar, quando a Helenice falou, né, da questão do Morales ser um torturador, me veio isso, né? Eu não tinha pensado dessa forma, né? Porque diante do destino policial, do destino da justiça no filme, que falha, né? É uma justiça que falha, eu acho que no momento estamos todos afetados por isso, né? Na hora em que ele lança a mão, né, da prisão perpétua, não matando, né? Ele oferece o lugar de torturado ao Isidoro, né? Apesar dele se manter também nessa posição de torturado, né? Ele se deu em sacrifício também, né? Porque é um homem triste, um homem áspero, né? Um homem que demora a abraçar o Exposito, né? Ele demora, ele custa, né? Naquela cena em que eles se reencontram, ele fica assim, quer dizer, como que ele estava assim completamente, né, esterilizado de afeto, quer dizer, essa coisa da pulsão de morte cabe muito bem, né? Essa desobjetalização é perfeita. Foi nessas coisas que eu pensei. Só queria complementar um pouquinho, porque foi nisso que eu pensei. Muito obrigada. Uhum. Imagina, obrigada a você. Eu acho que é o que o Joaquim fala também, né? Já tinha algo estranho, né, nesse casal, né? Quando ele perde, né, dessa maneira tão violenta, né, essa parceira, ou esse objeto, né, onde era possível viver certas coisas que a gente não sabe, como o Joaquim falou também, né, o personagem mais intrigante, né, dessa história é o Morales, porque como que a partir disso ele consegue tal destino, né? Como ele consegue... Ele é o fio condutor da história, né? Porque isso não seria qualquer um, né, que conseguiria fazer o que ele fez, né? Não é uma questão de escolha. A gente pensando aqui, a gente escolheria também, né? Também quero torturar, né? Uma pessoa, né, que fez isso comigo. Agora, a gente não conseguiria fazer o que ele fez, né? Então, que condição é essa, né? Que psiquismo é esse? Ou, sei lá, que trauma é esse? A singularidade, né? De cada efeito em nós, né? A gente não sabe, né? O que a partir de um impacto, de um trauma, como que a gente responderia, né? Essa singularidade que Morales, né, nos mostra no filme é interessantíssima, né? Tanto é que é difícil até descrever, né? Por isso que eu fiz aqui só um ensaio de pensar nessa questão da função desobjetalizante, né? Eu acho que ele nos denuncia, né, Ale? Porque é isso, o Expósito é esse neurótico, o outro é um grande perverso, quer dizer, temos aí essas duas fácil pontas. falar deles. Falando desse jeito de estrutura psicanalítica freudiana, sim, mas é mais fácil, né? E ele é enigmático. Né? E é isso, né? Como você acabou de falar. Posso dar um pitaco o que aqui? faríamos, para onde iríamos diante do trauma, né? Fala, Helenice. Por favor. Então, Joaquim, você está falando, a Alessandra também estava falando antes da questão do trauma e tal. Eu acho que uma pergunta que você estava fazendo agora, Alessandra, como chega nisso, né? Sei lá, como você chega nessa condição, né? Eu acho que, nesse sentido, o conceito que você trouxe da pulsão de morte, né? Como o Green concebe, que não é como o Freud concebe, nem como a Melanie Klein concebe, outra coisa. Como ele concebe a pulsão de morte como tendo
como meta a função desobjetalizante, eu acho que você só consegue explicar, ou não sei se só, mas uma maneira boa de explicar, acho que é por aí mesmo. Inclusive, o Green tem um texto onde ele dá o exemplo do torturador, né? Ele fala que na tortura você precisa desinvestir, desqualificar, dessubjetivar o objeto para que você possa torturá-lo, né? Em outra condição você não consegue, talvez você mate a pessoa, né? Porque aí você vem com uma força, a pulsão de morte viria com uma força de destrutividade, né? Mas a destrutividade, ela, nesse caso, é outra coisa, né? Nesse caso que a gente vê no filme, é de fato, eu acho que bem claramente esse desinvestimento, né, quase absoluto. Eu acho que não chega a ser absoluto, porque, em todo caso, ele mantém um fiozinho ali de vida, né? A destrutividade está no assassino, né? Sim, sem Tá dúvida. colocada ali, né? Muito expressamente, né? Tem algo a mais no Moraes, né? Por mais que tenha ali também uma destrutividade, né? Que é essa coisa de ser o torturador, alguma coisa assim, mas tem algo diferente ali que acontece, né? É interessante. Fiquei aqui pensando nos vínculos do Bion. Fiquei pensando aqui, Eu ia falar agora, Aline. Você ia falar, então fala junto comigo, me ajuda aí. Isso, vai lá. Porque o Bion tem as paridades do vínculo, né? O conhecimento é o K e o menos K. O ódio, né, é o H e o menos H. E o amor é o L e o menos L. E aí eu fiquei na dúvida aqui sobre o que pensar, né? Se ele está no movimento de menos ódio, né? Para o Bion, o amor não é o contrário do ódio, né? Como acho que foi a Silvia que falou, né? É o menos ódio, e aí me deu uma impressão de que é muito parecido com a função desobjetalizante, né? O contrário do ódio, ele não é amar, o contrário do ódio é você estar num lugar retirado completamente daquele movimento de ódio, né? Negativo. E também o vínculo do conhecimento, que é um vínculo que também ali ele está dentro de todas as relações, né, de afeto, de amor e tal, tem o vínculo do conhecimento e o menos conhecimento, né? Ele retira o conhecimento, ele retira a humanidade, ele retira aquele saber sobre o Isidoro, ele retira a existência daquela pessoa, não tem mais alguém ali, né? Não tem mais alguém que existe ali e passa a ser alguém que menos existe, né? Não sei se... Joaquim, me ajuda aí, complementa aí com o que você pensou. Eu estava pensando, dentro disso, essa coisa da possibilidade da expansão do aparelho psíquico, né? E da transformação que esse aparelho psíquico vai podendo sofrer. Mas exatamente no negativo disso. Esse sujeito que é alimentado fisicamente, ele leva um tanto de comida para manter aquele corpo que vai deixando de ter aparelho psíquico, né? E que esse aparelho psíquico, acho que essa cena final vai confirmando isso que a gente fala, né? Que esse aparelho psíquico se constitui na relação com o outro, né? Seja nesse outro intrapsíquico, seja no outro interpessoal, né? Porque é muito impactante, né? Essa tortura toda que ele vive por 25 anos, essa cena final, que o sujeito chega se arrastando morto, né? E ainda consegue virar para o outro, para o terceiro que aparece nessa relação, quando esse terceiro aparece, tipo dizer, puxa, será que, né? E esse terceiro que representa a lei, né? Uma lei que ele próprio, enquanto perverso, recusou a vida inteira, né? Porque fez os conluios com a justiça, né? Do lugar. Como ele vai sofrendo esse desinvestimento, como ele realmente vai involuindo esse aparelho psíquico, né? Parece que é nisso. A tortura parece que está aí. A tortura está em não falar um com o outro, em não se relacionar, né? Em deixá-lo morto, enterrado, só que não enterrado, como
E você sabe que eu Isso. fiquei pensando uma coisa, rapidinho, Silvia, que a partir desse terceiro, né, que Isso, você aí. destacou, Joaquim, né, esse terceiro que observa a cena, que modificação será que promove? Porque aí acabou o filme, né? A gente vê Morales, né, depois que Morales vê que Expósito viu, a gente vê ele assim meio colocado na parede, assim meio desolado, né? Alguma coisa ali aconteceu, né? Com esse alguém vendo a cena. E me ocorreu, agora que você falou do terceiro, eu me lembrei, o que será que aconteceu, né? O que é nada, né? Teoricamente Nada, né? nada, porque eles estão fechados ali, né? A É, lei não está ali nessa relação. A lei está no Expósito, que consegue fazer os seus encaminhamentos, né? Os seus endereçamentos. Ele consegue fazer o luto do companheiro, consegue fazer a ligação com a mulher amada, que é o sujeito da lei e que, de algum jeito, tem a lei dentro dele, né? Bem demarcada, de repente, né? Inclusive, tem uma frase que o Morales fala para o Expósito, antes do Expósito descobrir o que estava acontecendo ali, o Morales manda ele embora e fala assim, essa não é a sua vida, é a Isso. minha, né? Isso. Acho E que essa coisa Ele do terceiro, expulsa, que né? quando entra, a gente sempre fica cheio de esperança que alguma coisa vai poder ser modificada, né? Mas eu acho que é isso, não aconteceu nada, né? Não dá Ele mais expulsa, né? tempo, né? Talvez, de acontecer aconteceu para o nada. Expósito, mas eu acho Não, que a não. partir, Eu estou falando né? na cena onde ele funciona como um terceiro, né? Ele só para o escuta isso, Expósito. vai embora, essa não é a sua vida. O Expósito escuta isso, né? É. Ele escuta isso, ele consegue escutar isso e vai e a gente vê o que acontece. Mas eu acho que essa Uhum. coisa, quando você falou do terceiro, né, Joaquim, eu fiquei pensando, o terceiro, né? O terceiro sempre, né, sempre pode trazer alguma, né, alguma oxigenação, alguma modificação, mas eu acho que ali estava muito, já não dava mais tempo de nada ali, né? Muito lindo. Eu estava pensando uma coisa aqui, né? Acho que só talvez um passo atrás, é que eu estou muito com a questão do olho, né? Às vezes eu estava pensando que o Freud poderia postular a pulsão olhal, oral, olhal, pensando no ver e no inver, né? Pensando do quanto que, nessa questão do investimento mesmo, né? De não ser visto, né? De não dirigir o olhar, de não se dirigir à palavra, né? Então, estava pensando na potência mesmo, né? Pulsional do ver e do inver, né? Fiz essa brincadeira aí, que eu estou muito com essa questão do olho, né? Por conta do, né? Acho que do título também, né? Do filme, enfim. Freud até fala, né, no texto, inclusive, que é né, se assemelha, né, a esse texto de Green, né, que é Pulsões e seus destinos. Ele fala lá, né, na questão do ativo e do passivo, da inversão, né, da reversão, do exibicionista, Do né? ver e ser visto, né? E que ver, né, também traz ali uma possibilidade de aquele que se mostra, né, o exibicionista também está se vendo, né? Então essa mescla, né, que a pulsão vai fazendo, né, a reversão no seu contrário, né, do ativo para o passivo, aquilo que Freud vai descrevendo, né? Você vê que não é à toa que ele já busca nesse exemplo, né, o sadismo, o masoquismo, né, o exibicionista e o voyeurista, né? Ele o olhar é uma coisa sempre muito, né, assim, que tem uma tensão, né? Recebe sempre uma tensão. E que a Helenice até falou, né? Esse olhar da mãe e do bebê que dá existência ao bebê, né? ele é fundante do psiquismo, né? O olhar do outro. Bacana. Bom, pessoal, A hora. acabei de olhar aqui, eu estava super entretido. Alguém quer mandar alguma última? Alessandra, por favor, quer falar alguma coisa? Porque a gente precisa
Infelizmente, quero errar, né? agradecer de novo, né? Quero agradecer, né, as pessoas aqui, né, todas que vieram, né, que colocaram aí, né, se colocaram aqui presentes e, né, dispuseram aí de um tempinho do seu sábado, né, pessoas, né, bacanas aí, que fazem parte também, né, da minha trajetória, né, tem Helenice, Gisele, Joaquim, Aline, né, a Sandra está por aí, né, a gente se encontra nos bastidores lá, né, do departamento, né, o Ilcemar, né, que está lá no grupo com a gente, então bacana ver, e pessoas que eu estou conhecendo aqui agora, então feliz de estar nesse espaço, né, aí, que o Bruno me permitiu conhecer através desse convite, então muito gostoso, muito agradável, só agradecer, né, e é um prazer. Deixa eu dizer uma coisa antes da gente ir embora, Alessandra, que o próximo, vou dar um spoiler, o próximo Cine Dê um Caminhos, spoiler. nossa convidada está aqui presente. O próximo Sim, tô Cine, aqui. pessoal, Aline, só me ajuda a ver se a data está certa. O próximo Cine será dia 29 do 9, 21 do 9, 21. Isso, 21 do 21 do 9. 9, quarta-feira, tá? Com a Aline, que está aqui com a gente, e o filme se chama Animais Noturnos. Isso. A Esse gente filme. vai fazer a divulgação, né? O cartaz está sendo feito, e em breve daí nas redes sociais, né? Via WhatsApp, a gente vai divulgando, mas eu já queria adiantar para vocês o nosso próximo cine, tá bom? Espero quem puder estar presente para a gente ter um papo gostoso como foi esse de hoje. Isso. Gente, esse filme é bom. Não sei quem já assistiu, eu assisti agora recentemente, deve dar conversa boa, viu? Uhum. Legal. Tem Vou estar muito o aqui que com pensar, vocês. sim. Bom, Alessandra, muito obrigado pela sua Obrigada a brilhante vocês. apresentação. Bom Obrigada. reencontrar vocês, colegas, aqui sempre. Bom. Obrigado pelo clima, né, de bate-papo Muito gostoso, psicanalítico. Um Uhum. abraço, pessoal. Obrigada. Obrigado, viu? Beijo, Boa gente. noite. Boa noite. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau. Até.